Olá, boa noite. Acabou de chegar a minha nova obra, ou a mais nova obra do Sêneca, às minhas mãos. Esse vem duas obras sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. São dois textos riquíssimos. Em um eu estou elaborando, por enquanto, um trabalho junto com um amigo. Ele me fez aí um resumo do livro da ira, ou sobre a ira, que me parece ser bastante interessante. Eu confesso que já de começo achei assim a exposição que ele faz sobre a ira algo fantástico. E eu gostaria de fazer com vocês essa primeira apresentação, porque ele considera que a ira é a mais intensa das paixões. Todas as outras podem ser, de uma certa forma, demonstrada ou escondida especificamente, mas que com a ira não dá, porque parece que todo o corpo vibra em torno disso. Então diz assim, Sêneca: cobraste de mim, novato, que eu escrevesse sobre como poderia ser atenuada a ira. E não é sem motivo que me parece que tenhas em particular temor desta paixão, de todas a mais terrível e violenta. De fato, nas outras existe certo grau de calma e placidez. Essa é plena de excitação e ímpeto, enfurecida por uma ânsia desumana de dor, combates sangues e suplícios. Indiferente a si, desde que seja nociva a outro, ela se arroja a seus próprios dardos e é ávida por uma vingança que há de arrastar consigo o vingador. Assim, alguns sábios disseram que a ira é uma breve insânia. Insânia aqui nesse caso é loucura, né? Me parece que aqueles que são tomados pela ira sabem disso. Da capacidade que a ira tem de nos deixar transtornados. Ela é igualmente desenfreada, alheia ao decoro, esquecida de laços afetivos, persistente e aferrada ao que começou, fechada à razão e fechada aos conselhos, incita por motivos vãos, inábil em discernir o justo e o verdadeiro, muito similar a algo que desaba e se espedaça por cima daquilo que esmagou. Então, me parece que aqueles que já foram tomados pela ira, que já teve contato com essa paixão violenta, sabe disso. Eu gosto muito de um termo usado por um radialista lá da minha cidade de Jiquié, que dizia ficar espumando igual cachorro de calazar. Me parece que é essa a estrutura que a ira faz, né? Então não é possível aconselhar, não é possível ter razão, não é possível ter nada. Aquele que está irado está louco. É um rápido instante de loucura. Mas para comprovares a insanidade dos que estão em poder da ira, observa a própria aparência deles. Pois assim como são sintomas claros dos loucos, o aspecto audaz e ameaçador, o semblante sinistro, a face enviesada, o passo apressado, as mãos inquietas, a cor mudada, os suspiros sucessivos e veementes. Assim também são os sinais dos que se enraivecem. Seus olhos inflamam e cintilam. É intenso o rubor por todo o rosto, devido ao sangue que lhes ferve desde o fundo do peito. Os lábios tremem, cerram-se os dentes, arrepiam-se e eriçam-se os cabelos. A respiração intensa e estridente, o estalido dos dedos retorcendo-se, os gemidos e mugidos, a fala abrupta, com palavras pouco claras, e as mãos que todo o tempo se entrechocam, e os pés a baterem no chão, e o corpo todo convulso, e lançando avultantes ameaças de ira,
a face de aspecto disforme e horrendos que desfiguram e estumecem. Então, segundo, eu acho a narração dele assim muito interessante, né? Para aqueles que têm esses acessos, eu, por exemplo, costumo cerrar os dentes e os olhos ficam inflamados como se fosse um lobisomem. Essa é uma paixão muito violenta e muito difícil de ser contida. Não se sabe se é mais detestável ou mais deformante esse vício. Os demais é possível esconder e alimentar em segredo. Então, basicamente, dá para esconder todo tipo de sentimento que a gente tem, né? É possível colocar debaixo do tapete. Mas a ira não tem como. Diz ele, a ira põe-se à mostra e sai à face. E quanto maior, com tanto mais evidência enfervesce. É basicamente entrar em ebulição, né? Me parece que ele coloca que a ira é como se fosse uma água fervente dentro de nós. Não vês como em todos os animais, tão logo se erguem para atacar, os sinais se antecipam e seu corpo inteiro deixa a condição habitual e tranquila. E eles assulam a própria ferocidade. A boca dos javalis espuma. Aguçam-se suas presas pelo atrito. Os cornos dos touros arremetem contra o vazio e a areia é espalhada pelo golpe de seus pés. Fremem os leões, infla-se o colo das serpentes irritadas. Sinistro é o aspecto das cadelas raivosas. Então me parece que Sêneca vai colocar que diante dessa paixão, ela é uma paixão que acomete não só os seres humanos, mas também todos os outros animais. Nenhum animal é tão horrendo e perigoso por natureza que nele não fique aparente, logo que a ira o tenha invadido, o acréscimo de renovada ferocidade. Não ignoro também as demais paixões, são dificilmente ocultadas, que a luxúria, o medo, a audácia dão sinais de si e podem ser pressentidos. De fato, nenhuma agitação mais veemente nos penetra sem nada provocar no rosto. Que diferença há então? É que as outras paixões ficam aparentes, a ira proeminente. Essa é a primeira parte do livro sobre a ira. E aqueles que sabem e tiveram a oportunidade de ficar irado, sabe como é que funciona. Descrito muito em um provérbio popular. Um provérbio não, um dito ou uma expressão que as pessoas costumam usar de quando estão iradas, de dizer: eu fiquei cego quando vi, já tinha feito tudo aquilo. E aí eu diria que a ira talvez seja como um terremoto ou uma tempestade. Quem fica irado faz de forma cega. E só depois é que percebem os rastros de destruição. Tem um texto bíblico que fica no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, se não me engano, que diz: ireis, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu sempre ouvi as pessoas interpretarem esse texto dizendo que a gente não poderia ir dormir sem pedir perdão pela ira. Mas após uma leitura mais aprofundada de um amigo que me mandou as explicações de Sêneca, e depois lendo a Vulgata Latina essa semana, me pareceu mais interessante pensar que o sol se pôr sobre a ira é não ser tomado pela escuridão da ira. Porque me parece que a ira seria como se fosse um arrepio, talvez. Ela surge sem que a gente tenha domínio. Mas aquilo que a gente faz por efeito dela é possível dominar. Então, se a gente for tomada pela escuridão, pela noite, da ira, pela falta de luz, pela perda da razão, então o negócio será terrível e intenso. Desejo a todos um Feliz Natal. Se você assistiu ao vídeo até aqui, curte aí o meu canal
para mais vídeos sobre Sêneca. Um grande abraço a todos.